João 8. Versículo de número 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus então se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Alguns livros na Bíblia eu sou apaixonado. Salmos, por exemplo. Eu amo Salmos. Mas eu também sou apaixonado pelo livro de João. O livro de João, não sei se porque tem falado muito ao meu coração, tem falado verdades profundas como João 3,16, 8,35, 8,36. Mas eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Alguns dizem que esse foi o penúltimo evangelho a ser escrito. Eu, porém, defendo que foi o último, como alguns também acreditam, como alguns também creem. E eu acredito que o Evangelho de João foi o último, junto à revelação do Apocalipse, quando ele é liberto da ilha de Patmos, e ele volta para Éfeso, onde ele era pastor antes de ser preso. E quando ele chega lá em Éfeso, ele encontra um povo que está discutindo se Jesus é ou não Deus. Ele encontra um povo que está ali querendo ter informações muito mais científicas e teológicas do que procurar saber no coração, na alma, na fé, se Jesus Cristo era ou não Deus. João, ele então decide, já velho, por volta do ano entre 96 e 99, escrever o que seria a sua visão acerca do Cristo a quem ele pregava, do Jesus a quem ele seguiu, do Deus eterno a quem ele viu. Ele queria passar algo e ele então escreve o Evangelho de João. Aqueles que mais tarde seriam os pais da igreja, os seus discípulos, ele decide então escrever o Evangelho. O Evangelho de João, ele é diferente do de Mateus, do de Marcos e do Dr. Lucas, como disse o Tiago, porque de fato ele não era apóstolo Lucas, ele foi discípulo dos apóstolos e era de fato médico. João tem uma visão mais interior, por isso que João relata conversas muito íntimas de Jesus com Nicodemos, por exemplo, e apesar de Nicodemos só estar ali no Evangelho de João, como a ressurreição de Lázaro só está no Evangelho de João. Alguns defendem que é porque estes homens eram vivos na época que os 3 primeiros evangelhos foram escritos, e naquela época declarar a identidade deles poderia levá-los à morte pela perseguição do império à igreja. Quando João escreve, esses homens já eram mortos.
Nicodemo já não mais existia, Lázaro já não mais existia. Então, eles poderiam estar sendo registrados. Essa é apenas uma ideia. Mas João traz, na verdade, um evangelho que mostra Jesus Cristo Deus. Mostra Jesus Cristo, que era o verbo pela qual todas as coisas foi feita e que se fez carne e que habitou entre nós. E as pessoas puderam tocar, puderam ouvir, puderam ver, puderam sentir, puderam estar com ele. João registra conversas como, por exemplo, da mulher do poço. Registra momentos ímpares, mas de um propósito. O propósito era revelar às pessoas que fossem ler o seu evangelho um Deus gracioso, um Deus eterno, um Deus que entendia aquela mulher do poço, ou o rico Nicodemos, ou o paralítico lá do tanque de Betesda, o cego da porta, um Deus que entendia as pessoas. Era essa a ideia de João. E aí, ele registra uma história de uma mulher que não tem em outro texto na Bíblia a não ser em João, que é a mulher adúltera. Essa mulher, como é chamada na Bíblia pelas epígrafes, ou seja, aquela partezinha preta que vem em cima, intitulando os versículos que vão vir, que não faz parte da Bíblia, e sim de quem editou a Bíblia, quer dizer, aquele texto lá, que fala de mulher adúltera. Na verdade, é uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Essa mulher, a Bíblia não registra o nome, a Bíblia não aponta se esse fato era verdadeiro ou não, porque há muitas questões nesse texto e nessa história. Essa mulher, nós poucos sabemos dela. Ela tem sido, na verdade, um tema de debate, e nas Bíblias de alguns, a partir do versículo 53, tem um colchetezinho assim, ó, uma espécie de um parênteses, um colchete, em alguns um asterístico, que quer dizer que esse texto pode ter sido acrescentado depois, ou pode ter sido tirado de algumas cópias depois. O fato é que esse texto dessa mulher tem marcado a história do cristianismo nesses 2000 anos, porque nos traz um Deus que se inclina, um Deus que escreve uma nova história, de um Deus que ele é gracioso e ao mesmo tempo cumpridor da lei. Jesus está lá, e essa mulher que se parece com um pouco de cada um de nós. E eu estava hoje, quando estava vindo para cá, aliás, quando eu fui trocar de roupa, escovando os dentes, eu disse para minha esposa, na hora em que nós estávamos escovando os dentes, e disse para ela assim: meu amor, eu gosto quando Deus fala comigo. Eu vou trazer uma mensagem hoje que, se ele não tiver falado com ninguém, se Deus hoje decidir, não vou falar com ninguém na igreja, eu quero dizer que ele falou comigo agora há pouco. E ele me mostrou uma graça que eu preciso que ele me mostre todos os dias. Eu disse para ela: o importante, ele falou comigo e eu estou muito satisfeito. E eu espero que ele fale também com os irmãos na igreja. Porque a história dessa mulher é um pouquinho de cada um de nós. Quer ver? Jesus, ele está em Jerusalém. E isso é o que é dito. Ele está lá em Jerusalém, porque o templo era em Jerusalém. Por isso que tem muita gente que acha que Jesus só foi em Jerusalém quando ele foi lá e quebrou lá os tabuleiros dos que faziam mercado lá na porta, né? Dos cambistas lá. Não. Ele foi em Jerusalém todos os anos. Lá em Jerusalém, Jesus sempre ia ao templo. Lá na Galileia, ele ministrava nos montes, no barco, na praia. Mas em Jerusalém, Jesus ministrava no templo. O templo, que era o Santo dos Santos, o lugar santo, e era no pátio, imenso. Jesus sentava, diz a Bíblia,
E as pessoas sentavam em volta dele. E começavam a se sentar um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali. E os mais longes ficavam em pé. O silêncio era um silêncio quase que poético. Só se conseguia ouvir a voz de Jesus. E Jesus então ensinava as pessoas o que era o reino de Deus. O que era Deus. O que era a graça, o que era o amor, o que era a bondade. Jesus estava lá e ensinava para as pessoas. Estava ali ao lado, no mínimo era alguém que já tinha sido curado por ele. Ou quem estava do outro lado, alguém a qual Jesus pode ter expulsado algum demônio. A quem estava ali do lado era alguém que viu milagres. Estava tal multidão, quando aquela mulher tocou nele, a mulher do fluxo. Ouviram Jesus curar o cego. Ouviram Jesus mandar o paralítico de Betesda se levantar. A multidão estava ali. Mulheres, homens. E mais talvez homens. Porque os pátios também eram divididos entre homens e mulheres. Eu não sei se ele estava no pátio dos gentios, que era permitido todos irem, tanto os homens como mulheres. Mas Jesus estava lá, e pregando, e falando. Versículos antes desse relato, diz que os escribas, os fariseus e os escribas, os principais dos sacerdotes, organizaram um grupo de soldados para ir prender Jesus, porque eles queriam matar Jesus. Só que eles não podiam matar Jesus, porque a morte só era autorizado pelo Império Romano. Mas eles podiam acusar Jesus, levá-lo a um julgamento, e lá Jesus ser julgado e morto, como aconteceu. Mas antes, eles mandaram os guardas para prender Jesus. Nicodemos, inclusive, chega a discutir. Diz: como que vocês querem prender um homem sem ter com que eu acusá-lo? E os principais, os sacerdotes, os religiosos, os bens vestidos, os donos do pedaço, mandavam prender a Jesus. Mas quando os guardas chegavam lá, e Jesus começava a falar, a graça ia fluindo da sua boca, e os guardas começavam a ficar impactados com aquela palavra, e não podiam prender Jesus, e voltavam, e diziam: ninguém pode prender esse homem. E os principais sacerdotes ficavam furiosos, irados. E eu posso achar, e por isso que alguns chegam a dizer, que essa mulher pode ter sido uma armação dos sacerdotes, dos principais, para pegar Jesus, para poder ter com quem o acusá-lo. Alguns dizem que foi isso. Outros dizem que não, que de fato essa mulher foi pega em flagrante adultério. Se essa mulher foi uma armação ou não foi uma armação, a Bíblia, porém, traz uma história belíssima. A minha história, quando eu li hoje aqui, eu vi que a minha história estava aqui. Essa mulher, diz a Bíblia, que pegaram a mulher em flagrante adultério, mas trouxeram a Jesus só a mulher. E Deuteronômio 22 diz que eram para ter trazido a mulher e o marido, ou o amante. Se ela era casada, estava em adultério, a lei de Moisés dizia: uma mulher pega em adultério, é para ser trazida para a porta da cidade, ela e o marido, ou e o amante, ela e o amante. E vocês têm que vir gritando. A lei dizia que eles tinham que vir gritando: adúltera, adúltera, adúltera. E quando eles viessem gritando, os homens já pegavam pedra na porta da cidade. Ela era despida, para que a sua vergonha fosse exposta. E a partir daí, alguém gritava: adúltera. E aí, olhavam para ela, e se ela se defendesse, ouviam. Se ela não se defendesse, se houvesse testemunhas que dissessem que ela era adúltera, ela era apedrejada na frente de todos. Ela e o amante, não somente ela. Mas o texto diz que trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério. Alguém pode dizer assim: mas o marido, o amante, fugiu. Na hora que a turma abriu a porta lá, o camarada olhou e deu um pinote. Pode ter sido.
Alguém pode ter dito nada, é que o camarada era fariseu. E aí entrou a turminha do rapaz, é colega da gente. Não vamos levar o camarada para morrer não, deixa o cara aí. Leva só a mulher. Qualquer conjectura pode ser falado. Mas o texto traz algumas coisas que me impressionam. Disseram que a mulher ficou em pé no meio de todos, no versículo 3. Por que que essa mulher ficou no meio de todos? Porque era assim que acontecia. Eu fico imaginando o cenário. O cenário desse dia foi mais ou menos assim. Jesus está lá, ministrando, falando do reino de Deus, as pessoas, todo mundo lá, e daqui a pouco o silêncio é quebrado. Um grupo de homens vem descendo a escadaria, todos bem vestidos, todos sacerdotes, príncipes, fariseus, escribas. Eles estão descendo as escadarias e vem um tumulto gritando: safada, meretriz, vagabunda, adúltera. E interrompe a ministração de Jesus com um barulho de meretriz, meretriz. E segundo a lei, essa mulher deveria vir nua. Ela devia, talvez no mínimo, vir com os seios expostos. Ela vinha descendo as escadas e alguém empurrando ela, e ela quase que no estado completamente nua. E os homens gritando, cada um com uma pedra na mão: adúltera, vale nada, não tem valor algum, não presta, vagabunda. A multidão abre ainda assustada, e aquela mulher para no meio de uma multidão, seminua, talvez arranhada, talvez não conseguiu levantar a cabeça, porque de lado talvez tivesse um vizinho dela, do outro lado talvez um amigo que tivesse estudado com ela, mas ali de lado talvez alguém que conhecesse o marido dela, e ela está lá exposta à sua vergonha, exposta pelos doutores da lei, os mestres da verdade, os senhores da justiça, os donos, os sabem tudo, aqueles que Deus fala só com eles. Trouxeram essa mulher. E trouxeram. E é aí que a história dessa mulher começa. Essa mulher vencida pelo pecado, vencida pelo diabo, vencida pela carne. Uma mulher envergonhada pelo seu erro, que ninguém queria ser amigo dela. Que naquele momento ninguém se levantou para dizer: chora aqui, eu estou contigo, eu vou te dar uma força. Não, ninguém. Ficou só os donos da justiça, a pecadora e alguém que estava ali, que queriam levá-lo preso para julgá-lo e condená-lo, que a Bíblia diz que nenhum pecado foi encontrado nele. Levaram aquela mulher lá, a mulher que era o símbolo da nossa vergonha. Não tinha ninguém para dar uma capa, para esconder a dor. Quem ia ser doido de ir contra a sociedade judaica da época, contra a lei de Moisés? Não. Mas aqueles hipócritas quase perfeitos cometeram um erro. Não sei se erro, porque Deus não erra. Mas aqueles homens trouxeram aquela mulher à presença de Jesus. Enquanto aquela estava, talvez com os seus pecados nas escondidas e nas escuras, a vida dela não tinha mais sentido de mudar, ela estava lá. Mas de repente, o próprio diabo, para fazer um saceiro e provocar mais vergonha, consegue pegar aquela mulher e levar ela à presença de Jesus. A história daquela mulher pode ser dividida em duas fases. Antes, uma vida cheia de pecado, traindo o marido e sendo tudo aquilo que a sociedade o acusava.
Mas uma segunda parte foi o dia em que ela esteve cheia de vergonha, acusada, despida, pronta para morrer, ridicularizada, humilhada, mas ela estava diante daquele que muda a história e que escreve uma nova. Pegaram aquela mulher e levaram, e diz a Bíblia, trouxeram a mulher a Jesus. Os inimigos da fé talvez pensavam que estavam fazendo uma coisa terrível, mas fizeram uma coisa maravilhosa. Trouxeram a mulher à presença de Jesus. Trouxeram aquela mulher para que a sua história começasse. Talvez o diabo tenha dito, hoje ela morre. Hoje é uma pedra na muleira. Hoje é o fim da história. Projetos cancelados, projetos, história destruída, é hoje. Só que eles esqueceram de uma coisa: quem entra na presença de Jesus sai transformado. Eles esqueceram só de um detalhe. Eles esqueceram que 4 amigos levaram um paralítico à presença de Jesus. Ele desceu numa cama, atiraram, destelharam, desceram. E quando diz a Bíblia, o paralítico chegou à presença de Jesus, que Jesus viu a fé dos seus amigos, diz a Bíblia, e naquele momento, Jesus toca no paralítico, e ele se endireita, e ele sai, porque quem chega na presença de Jesus é transformado. Não existe na história da Bíblia Sagrada ninguém que foi à presença de Jesus e não saiu no mínimo com a minhoca na cabeça. Olha o jovem rico, diz a Bíblia, saiu triste, saiu encucado, pensando o que é que vai acontecer. Qualquer pessoa que chega na presença de Jesus, alguma coisa acontece, alguma coisa é alterada. Eu não posso acreditar que alguém que vem à presença de Deus, aquele que é criador dos céus, criador da terra, aquele que chama as estrelas pelo seu nome, aquele que diz a Bíblia, a terra é apenas o banquinho dos seus pés, eu não conheço ninguém que chegue à presença dele e a história não mude. A história não mude. Você pode até ser um ingrato, como aqueles 10 leprosos que foram à presença de Jesus. Os 10 foram curados quando Jesus disse, podem ir. E eles foram. Diz a Bíblia que no caminho foram curados, só um voltou. Talvez você seja o agradecido, seja esse um. Mas eu conheço centenas que foram dos 9 ingratos. Só vem à igreja quando a coisa aperta. Só vem à igreja quando o negócio está acochado. Aí vem à igreja. Mas uma coisa eu sei, ou ingrato ou grato. Mas quem entra na presença de Jesus recebe cura. Quem entra na presença de Jesus recebe bênção. Quem entra na presença de Jesus recebe graça. Pergunta para a mulher do fluxo de sangue. Qual é a solução para a sua vida? Já gastei tudo com os médicos, não sei para onde vou, não sei o que fazer. E de repente ela escuta, olha, tem um homem, tem um nazareno, que aonde ele chega é assim, paralítico anda, cego vê, tem surdo que escuta, leproso é curado, demoniado é liberto. Ele muda a história, bastou ele chegar. Olha, alguém pode ter contado para a mulher, eu estava participando de um velório. Era a mãe levando o filho para sepultura. Era o filho, o último filho dela. Ela já era viúva, ninguém mais seria por ela. Estava lá no enterro e a mulher do fluxo de sangue ouvindo. E alguém pode ter dito para ela, quando de repente o sepultamento para, porque vinha uma outra multidão que vinha com seus rostos alegres, felizes, sorrindo, em contraste com aquela multidão que vinha chorando, que vinha levando o filho da viúva. E de repente essas duas multidões se encontram. E quando Jesus olhou, disse para a mulher que estava do lado, que era a mãe do menino, não chores. Eu não sei quem ele era, mas
quando aquele velório chegou na presença daquele homem, olha que até quem estava triste saiu pulando de alegria. A mulher disse: eu vou à sua presença. Eu vou à sua presença. Por isso que Jó diz: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Em sua presença não existe tristeza. Porque até a tristeza coloca uma harpa na mão e sai pulando de alegria. Não tem em sua presença, não tem nada que não possa fazer, não tem problema que ele não possa resolver, não tem enfermidade que ele não possa curar, em pecador que ele não possa salvar, não tem coração duro que ele não possa quebrar, não tem boca fechada que ele não possa abrir, não tem cego que não possa ver, não tem endividado que ele não possa abençoar. Em sua presença até a tristeza salta de alegria. Darai, dereba, xadarabacante. Está enrolado, santo? Está enrolado? Coloca a enrolação na presença dele, porque ele é perito em dar vitória. Ele é perito em dar vitória. Pegaram aquela mulher e disseram: tensa de morte. Mas na presença de Jesus, até a morte sai em retirada. Se tem uma coisa que Jesus nunca, eu acho que passou, foi cemitério. Nunca foi em cemitério, irmãos. Sabe por quê? Porque na Bíblia, todos os mortos e velórios que Jesus esteve, houve ressurreição. Todos os mortos que se estiveram, que levaram a Jesus, ou que Jesus foi, como no caso de Lázaro, saíram vivos. Por isso que Jesus nunca foi no cemitério, porque se ele passasse pelo cemitério, as catacumbas iam começar a levantar. Nunca. Porque na presença de Jesus, a morte bate em retirada, a doença pega o beco. Na presença de Jesus, teu marido está te dando problema, deixa eu te dar um conselho. Pega ele e leva à presença de Jesus. Teu filho, qual é o problema com teu filho? Essa mulher aqui foi prego em flagrante adultério, adúltera. Ninguém pode rasgar e dizer: não, ela era uma pessoa boa. Não, nem Jesus disse que ela era boa. Só tem uma coisa: na presença de Jesus, pecador vira profeta. Na presença de Jesus, pecador vira pregador. Na presença de Jesus, quem não era passa a ser homem e mulher de Deus. Eu não escondo as minhas falhas, nem escondo os meus pecados. Agora, de uma coisa eu sei: no dia em que eu fui largado lá nos pés de Jesus, a minha vida começou uma nova história. Estamos na sua presença. Oh Deus, estamos esta noite na sua presença. A gente vem aqui no culto da igreja, não é para sair brincando, para sair, e aí, fala como é que foi a festa. Não. Aqui tem gente ocupada, aqui tem gente que trabalha. Ele mesmo viaja aí, é o Nordeste e o Norte inteiro, né? Tem gente ocupada aqui, tem gente ocupada. Aqui trabalha de domingo a domingo. Tem gente ocupada aqui na igreja. Também trabalha aqui, tem gente ocupada. Tem muita gente ocupada aqui na igreja. Aí você acha que a gente vem aqui para brincar? Não, a gente vem aqui porque o quarto homem da fornalha está aqui. A gente vem aqui porque o Rabi da Galileia está aqui. A gente vem aqui porque aquele que tem poder para perdoar pecados, ele está aqui. Darai, derebacandarai. Por isso que eu ainda creio que ele faz, ainda creio que ele cura, ainda creio que ele batiza, ainda creio que ele ressuscita, ainda creio que ele opera. É o mesmo Deus. Dairabachadarabacanti.
Na sua presença tem perdão. Na sua presença tem vitória. Tu quer vitória? Cadê os crentes que querem vitória? Deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém nunca foi à presença de Jesus e, por favor, você vai aonde? Eu vou à presença de Jesus. Meia hora depois volta a pessoa. O que foi? Não fez nada, eu fui derrotado e voltei derrotado. Não tem isso na Bíblia. Vai na presença de Jesus, sai derrotado. Não, na Bíblia é assim. Estava uma pessoa lá gritando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca aí, derrotado. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, derrotado. Filho de Davi. Tem alguém gritando: não, Senhor, liga não, é um derrotado, cego e mendigo, não vale nada, não tem curso, não tem doutorado, não tem experiência, não tem nada, não vale nada. Vamos seguir. Não. Manda chamar ele. Senhor, trazer um homem desse deve estar até fedendo. Ele tem uma capa fedorenta lá. Não. Esse homem é capaz de nem tomar banho. Cego que nunca está sujo lá. Na tua presença não faz isso não. Chama ele a seis. Manda chamar o cego. Larga lá a capa, lá vem o cego. Na presença do rei. Na presença do que pode. Na presença do que tem. Na presença do que faz. Na presença do que altera a história. Pois não, cego, o que tu queres? Eu quero ver. A única oportunidade que eu tenho para pedir o que eu quero ver. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém nunca veio à minha presença e saiu derrotado. Quem entra na minha presença sai com vitória. Vai e vê conforme a tua fé. Agora já imaginou se contassem a história para Bartimeu? Bartimeu, olha, eu gritei, esperneei, bati. Ele até me viu, mandou eu ir lá. Aí eu disse para ele que eu queria ver. Ele falou que eu passasse daqui a 2 semanas que ele ia ver o que era que podia fazer comigo. Não tem ninguém que abra o coração, derrame lágrimas, entregue a alma, chegue na presença dele quebrado, humilhado como essa mulher, que não valia nada, que não tinha condição de pedir nada, mas ela estava na presença daquele que muda a história, que muda o quadro, que muda. Em sua presença as respostas chegam. Por isso que quando nós estamos na sua presença, a gente dá glória, fala em línguas, chora, pula. E alguém pode olhar e dizer assim: aquela irmã é feliz. Você não sabe, meu querido, o tocinho que ela está comendo, o arroiado que está. Você não sabe. Aí você olha e diz assim: mas aquela irmã é uma bênção. Meu querido, se até a tristeza salta de alegria na presença dele, quanto mais aquela irmã. Quanto mais, não tem jeito. Eu posso estar arrebentado, mas quando eu chego na igreja e eu começo a adorar, e eu começo a louvar, e eu estou na presença dele, eu tenho vontade de pular. Tem gente que não entende a nossa igreja. Quando a gente está aqui, eu tenho vontade de correr, eu tenho vontade de gritar. Irmão, eu tenho vontade de pular. Você está diante daquele que tem poder, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que salva, daquele que traz, daquele que leva, daquele que estabelece, daquele que abre portas, daquele que fecha, daquele que restaura casamento, daquele que batiza com o Espírito Santo. Está diante da presença dele nesta noite. É ele. Eu na presença dele eu sou menino. Darai derebaixadarabecante. Trouxeram aquela mulher à presença dele e chegaram tentando enrolar. E olha que eu estou ainda só na parte do primeiro versículo, ainda tem mais 8 versículos.
Trouxeram a mulher e trouxeram tentando enrolar a Deus. Disseram: pegamos esta mulher em flagrante adultério, e a lei nos manda apedrejar essa mulher, cada um com um paralelepípedo desse tamanho. Jesus poderia até entrar em discussão teológica com aquele povo. Sabia? Jesus podia entrar em discussão teológica. Deixa eu dizer para vocês o que Moisés quis dizer. A exegese correta de Deuteronômio 22, 22. Jesus podia entrar em discussão teológica com esses caras. Eles estavam errados mesmo. Jesus podia dizer assim: não vamos discutir os pontos factuais para decidir se essa mulher é ou não adúltera, se está ou não conforme a lei. Eles queriam colocar Jesus contra a parede. E vieram com essa conversa mole. E Jesus não foi discutir certo e errado, se tá ou se não tá. Ninguém merece mesmo. Jesus não foi discutir isso. E qualquer pessoa que vai discutir com Deus, rasga a boca. Porque quem disse que a mentira vence a verdade? Quem disse que a hipocrisia vence a sinceridade? Quem disse que os inimigos da fé vencem os eleitos de Deus? Quem disse que palavras bonitas conseguem arrancar o que está dentro do teu coração? Não. Tentaram ganhar Jesus na conversa. Queriam ridicularizar a verdade. Olha, queriam ridicularizar a verdade. Queriam escurecer o caminho. Queriam infectar o pão vivo descido do céu. Era o que eles queriam. Interromperam Jesus lá na multidão. Adúltera, 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 adúltera. Jesus estava lá, olhou. Trouxeram a mulher seminua, colocaram no meio. Jesus olhou. Nada o abalou. Nada. Ele se inclina, diz a Bíblia. Não sei se talvez para não ver a nudez da mulher, para não olhar nos olhos dos inimigos da fé. Não sei, a Bíblia não diz. Só diz que ele se inclinou. O Deus que é adorado diante de alguém que não valia nada, que era aquela mulher, como eu, que não valia nada, como eu, que fui um péssimo pai, fui um mau caráter, um péssimo marido, mas um dia, no estado que eu estava, igual essa mulher, sem valer nada, com toda a sociedade me acusando e apontando o dedo, eu pude ver a graça de Deus, do Deus que se inclina. Jesus se inclinou. E diz a Bíblia, começou a escrever na terra. Tem gente que acha que ele estava escrevendo o pecado dos outros. Eu já ouvi isso muito em pregação. Mas depois que Jesus se inclinou e começou a escrever na terra, eles insistiram em perguntar. Quer dizer, o que Jesus estava escrevendo para eles? Eles insistiram. E aí, vai ou não vai? Apedreja ou não apedreja? Acaba com ela ou não acaba? E aí, Deus? Não vale nada, como é que é? Vamos ou não vamos? Tacar-lhe a pedra. Qual o valor que ele tem? Qual o valor que ela tem? Vamos acabar. Mas Jesus está inclinado. Diante da justiça, ele se inclina. E fica lá. E diz a Bíblia que ele começa a escrever na terra. E eu acho que ele estava escrevendo, não o pecado daqueles homens, porque eles insistiram. Mas ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Eu hoje, quando eu vi isso, eu disse: Senhor, tu te inclinastes para mim. Eu não fui ao Senhor, na hora que veio a mim. E o Senhor ainda se inclinou diante de um trapo. E o Senhor escreveu para mim uma nova história. E ele começou a escrever na terra.
e disse: olha, a tua história vai mudar. Eu acho que eu posso imaginar aquela mulher, ela já estava de cabeça baixa mesmo, porque quem não vale nada fica assim mesmo. E ele estava lá, enquanto que seus acusadores estavam olhando, não puderam ver o que ele escrevia. Mas a mulher que estava de cabeça baixa pôde ver ele dizendo: eu te perdoo. Você pode não valer nada, mas você vale muita coisa para Deus. As pessoas podem te acusar de muitas coisas, mas eu sou aquele que te dou uma nova chance, uma nova oportunidade. Se você decidir mudar, Deus te perdoa, Deus está contigo. Eu acho que aquela mulher foi olhando para aquelas palavras, e Jesus levantou-se, ele: e aí? Jesus olha e faz uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Jesus nem discordou da lei, não disse matem a mulher e nem disse absorvam. Ele nem é contra a lei e nem é libertino com a graça. Apenas diz: quem não tem pecados, que faça o seguinte: abra a boca e acuse os outros. Quem não tem pecado, que faça o seguinte: pegue uma caderneta e comece a anotar o pecado dos outros. Quem não tem pecado, se autoproclame o santo da terra. Jesus pega quem não tem pecado, que faça isso, justiça com as mãos próprias. Mas Jesus ouvindo, diz a Bíblia, eles ouvindo essa palavra, e que não podiam refutar, não podiam contra-argumentar, quem não tem, diz a Bíblia que do mais velho ao mais novo, começou a ir embora. O mais velho por quê? Porque eram os mais respeitados. Em Israel se respeitava as cães brancas. E por isso que o texto diz, os mais importantes, os mais respeitados, os exemplos de dignidade, começou por eles, indo embora e largando a pedra. Até que os mais jovens, aqueles que acham que ninguém manda neles, e viram que os maiorais foram embora, disseram: o que é que eu vou fazer aqui também? E foram embora. Mas foram embora. Depois que Jesus pergunta quem não tem pecados que atira a primeira pedra, a Bíblia diz que ele inclina-se novamente e volta a escrever. Quando os homens vão embora, eu posso ouvir o barulho das pedras caindo no chão. Plaque, plaque, plaque. E Jesus dizendo: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Deixei o esplendor da minha glória por você. Você é a imagem de Deus. Te amo, te amo, te amo. Você é sopro de Deus. Em você é um espírito, te amo. E eu posso ouvir as pedras, plaque, plaque. E diz a Bíblia no versículo 10 que Jesus então decide erguer-se. E é a hora que a graça entra. Enquanto a justiça está inclinada e todos vão embora, a graça agora se levanta e olha nos olhos daquela mulher, porque aquela mulher agora também levanta a cabeça. E a vergonha que ela estava exposta, que é a vergonha de todos nós, porque quem não tem aqui os seus pecados mais escondidos, quem não tem aqui os seus erros mais inaceitáveis, quem aqui não admite que se fosse fazer uma lista, como aquela mensagem que nós pregamos, dizendo assim: quem é o primeiro e quem é o último, eu me colocaria lá, eu não tenho valor nenhum, me colocaria lá no rabo da fila. Quem de nós se acha alguma coisa, acha que é perfeito, acha que pode alguma coisa,
acha que a sua vida está nas suas mãos, que é Ele que tem o controle dela. Quem daqui pode decidir os seus próprios caminhos, se nós não sabemos se nem amanhã estaremos vivos? Quem que tem autonomia para escrever a sua própria história? Aquela mulher, ela é igual a cada um que está aqui. Talvez a diferença dela é que ela estava com os seus pecados expostos, enquanto eu e você estamos com os nossos ocultos. Mas aquela mulher, ela foi alvo de um Deus que se inclina na justiça e se ergue na graça e no perdão. Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta: mulher, cadê os certinhos? Cadê os que não pecam? Cadê os que não erram? Cadê os super-homens e as mulheres maravilhas? Cadê? Mas aquela mulher não tinha nada para dizer. Nada. Porque quando nós estamos na presença dele, nós não temos nada para dizer. Aquela mulher olhou para ele e viu na pureza dele a sua imundícia. Viu nele a sua dor. Viu na misericórdia dele a sua miséria. No seu amor o seu pecado. Ela olhou para ele e encontrou a oportunidade de começar de novo. E Jesus perguntou: cadê os que decidem pela tua vida? Eles não te acusaram? A mulher diz: não, Senhor. Ninguém sentenciou a minha desgraça. Ninguém hoje decidiu que o meu destino é o inferno. Ninguém hoje me acusou de miserável. Hoje eles foram todos embora. Jesus olha para a mulher e diz assim: se eles não fizeram isso, tampouco eu vou te acusar de alguma coisa. Eu vou te dizer só uma coisa: não peques mais e siga a sua nova história, porque Deus tem o melhor para nós, porque Deus tem o melhor para você, porque Deus te trouxe aqui na presença dele para te dizer: uma nova história está começando na tua vida hoje. Uma nova história está começando na tua vida hoje. Mas essa nova história é só para aqueles que creem. Essa nova história é só para aqueles que dependem, que esperam, que sabem que a misericórdia e a graça dele nos alcança. A minha vida não vai terminar debaixo de pedras. A minha vida vai terminar nas mãos do Todo-Poderoso.